Olá, galerinha do segundo ano de ensino médio. Hoje nós vamos falar de Platão e o seu projeto moral, as 4 virtudes cardinais de Platão. Vamos começar o nosso estudo aqui falando um pouquinho exatamente de quem é esse filósofo. Como eu já havia dito aí, só para reforçar, em outras aulas, Platão nasceu em Atenas, na Grécia, no ano de 428 a.C. e veio a falecer no ano 348 a.C. Dos projetos aí filosóficos de Platão, o mais conhecido, que vocês já devem ter estudado, é a sua teoria do conhecimento, em que ele vai dividir o conhecimento em dois mundos, no mundo das ideias e no mundo dos sentidos. Né? É na teoria do conhecimento que a gente vai encontrar ali o mito da caverna. Pois bem, vamos falar um pouquinho agora de virtude. É essencial que a gente entenda que a virtude, para Platão, é o fundamento que vai constituir a formação do sujeito moral na polis. Por isso ele tem um projeto moral e ele tem um projeto político, né, na formação do sujeito moral. Então vamos lá, o primeiro elemento que é importante. A virtude para Platão, galerinha, pode ser conhecida, ela pode ser ensinada. Então a virtude, ela faz parte sim de um projeto. Mas que projeto é esse, professor? O projeto de formação do sujeito no interior da polis, de formação do sujeito moral. Então, existem dois aspectos importantes para a gente entender aí. Primeiro, a virtude ela vai constituir a forma moral do sujeito agir na polis e vai ser também fundamento para o projeto político de Platão. Então, nós vamos entender que a moral, que é a virtude, fará parte de um projeto educativo de Platão. Isso significa dizer que a criança aos 7 anos de idade vai ser retirada da família e vai ser levada para uma instituição de ensino sobre os cuidados da polis, e ali, ao longo da sua infância, da sua adolescência, até a entrada na maturidade, no período jovem, ele vai sofrer um processo de educação, de socialização, cujo fundamento principal é desenvolver nele algumas virtudes que serão importantes para a polis. Por isso que a gente costuma dizer também que o projeto moral de Platão é também um projeto político. Por quê? Porque ali ele vai instituir o modo de organizar a polis, o modo de você relacionar e hierarquizar as relações políticas no interior da polis. Ok? Então vamos falar um pouquinho agora sobre as virtudes cardinais de Platão. Platão apresenta, na verdade, 3 virtudes cardinais, que é a temperança, o equilíbrio, que é a coragem e a sabedoria. Veja bem, cada uma dessas virtudes está ligada ao processo educativo, a uma habilidade natural que vai ser desenvolvida na educação. Isso significa também que ao longo do desenvolvimento do sujeito moral, essas virtudes elas vão sendo reforçadas de acordo com as suas habilidades naturais. Então, por exemplo, um artesão ele terá como virtude mestre da sua formação a temperança, o equilíbrio. O militar ele vai ter a coragem, será a virtude da coragem que será desenvolvida aí de acordo com a sua habilidade natural para ocupar o seu espaço na polis. E o filósofo, que é o último aí da hierarquia platônica na sociedade grega, desenvolverá a sabedoria. Então nós vamos ter o artesão ligado à temperança, o militar ligado à coragem e o filósofo ligado à sabedoria. Ah, mas professor, você disse que eram 4 virtudes cardinais e aí só tem 3. Exatamente, porque existe uma virtude que é super importante, que será responsável pela formação do sujeito moral, mas também pela formação do sujeito político, que é a justiça. E a justiça platônica, ela tem uma peculiaridade, ela tem uma particularidade, que é importante em relação ao conceito de justiça que a gente está acostumado aqui na contemporaneidade. Na contemporaneidade, a gente entende a justiça como igualdade, né, que é estabelecer justamente a igualdade. Em Platão, a justiça vai ser cada um, ou seja, cada sujeito da polis deve saber aquilo que lhe cabe na polis, deve saber a sua função. Então, a justiça ela vai ser a amálgama, ela vai ser a ligação com que o sujeito não queira ser outro dentro da polis, senão aquilo que foi desenvolvido no processo educativo. Então, o artesão, se ele tiver a consciência de que o seu lugar na polis é extremamente importante para o funcionamento dela, ele não desejará ser filósofo, por exemplo.
E a mesma coisa o filósofo. O filósofo vai ser desenvolvida a sua habilidade natural no processo educativo, vai lidar com a sabedoria, vai ter a coragem, vai ter a temperança, mas também não irá querer ocupar um lugar que não seja seu, não desejará ser um militar ou ainda não desejará ser um artesão. Então será a justiça que irá ligar, que irá conectar os membros da polis e trabalhar ali a coesão da polis para o mesmo desenvolvimento. Ok? Galerinha, por hoje foi só. A gente fica por aqui. Até a próxima aula. E obrigado aí, galera, pela audiência. Obrigado aí pela curtida. Até mais.